E aí galera que joga nas 11, tudo bem? Lamas na área, rolando a bola limpinha para você. Oferecimento de Estação Provida, saúde, arte, desenvolvimento humano. Hoje eu vou contar uma história muito curiosa da noite em que o CSA de Alagoas e a banda Van Halen brilharam praticamente juntas aqui no Rio de Janeiro. Mas essa vai ficar para o final, tá bom? Aguarde. Vamos começar falando sobre a Série A. O Inter é o líder do Campeonato Brasileiro, uma pequena vantagem sobre o São Paulo. O saldo de gols, um golzinho só. Essa condição o Inter obteve no meio da semana passada com a vitória de 2-1 sobre o Flamengo e foi confirmada no domingo com a vitória no Grenal de 1-0, por 1-0. Né? Bom, o Flamengo, que foi o líder do Campeonato Brasileiro aí durante um bom tempo, inclusive antes da Copa do Mundo, quando o campeonato parou para a Copa do Mundo, o Flamengo estava 4 pontos à frente do segundo colocado, que era o São Paulo, já caiu para 4º lugar, o Palmeiras ultrapassou e já está vendo aí o Grêmio e o Atlético Mineiro se aproximarem com 41 pontos. O Flamengo tem 44, o Atlético Mineiro venceu ontem o Atlético Paranaense no Independência de virada por 3-1 e tem aí uma vantagem também pequena sobre o Grêmio no número de vitórias, 12 contra 11. Essa vitória ontem do Galo sobre o Furacão fez com que os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro se distanciassem dos demais. O Cruzeiro, seu arquirrival, aliás, os dois se enfrentam no domingo. Né? O Cruzeiro, que é o 7º colocado, está 8 pontos atrás. Né? Lá embaixo, na zona de rebaixamento, 2 clubes cariocas têm que tomar muito cuidado, o Vasco e o Botafogo. Os 2 times são muito fracos e o Vasco, inclusive, pode entrar na zona de rebaixamento já nessa quinta-feira, se a Chapecoense vencer o Atlético Paranaense, lá em Chapecó. É um jogo que foi adiado por causa do mau tempo na 20ª rodada. Então é bom aí os 2 clubes acenderem o sinal de alerta. O Vasco tem aí uma atenuante, que é o fato dele tem um jogo a menos que os demais times, vai continuar tendo um jogo a menos que os demais times, por causa daquele jogo da 3ª rodada ainda contra o Santos. O Vasco e Santos já se enfrentaram pelo 2º turno do Campeonato Brasileiro e ainda não se enfrentaram pelo 1º turno. Coisas do Campeonato Brasileiro. Enfim, amanhã começam as semifinais da Copa do Brasil, né? O Flamengo recebe aqui no Maracanã o Corinthians e o Palmeiras recebe em seu estádio o Cruzeiro. A dúvida é se o Coedger, que vem da seleção colombiana, o Lucas Paquetá e o Dedé, que vem da seleção brasileira, vão estar em boas condições para defender Flamengo e Cruzeiro nessas partidas de amanhã. Eu não acredito que eles estejam em condições ideais, não. E por outro lado, o Corinthians acabou sendo beneficiado, porque o Fagner foi cortado da seleção por causa de uma lesão, provavelmente vai jogar amanhã. Enfim. Bom, o Tite prometeu poupar o Paquetá e o Dedé na partida de hoje contra El Salvador. Eu não vi a partida de sexta-feira, não vou ver a partida de hoje e não gostei, pelos motivos que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Vamos falar da Série B? A Série B está animada. 2 times surpreendendo aí na ponta da tabela, né? O Fortaleza do técnico Rogério Ceni, grande ídolo da história do São Paulo, e o Fortaleza lidera a competição já há bastante tempo e o CSA vem em 2º lugar. O CSA hoje, inclusive, pode provisoriamente tomar a primeira colocação do Fortaleza se vencer o Vila Nova. Bom, os 2 times não disputam a Série A do Campeonato Brasileiro há muitos anos. O CSA bem mais tempo do que o Fortaleza. O Fortaleza, que tem como seu torcedor o outro Fagner, o Raimundo Fagner, o grande cantor. O Fortaleza não disputa o Campeonato Brasileiro da Série A desde 2006, quando ficou em 18º e foi rebaixado. O Fortaleza estava na série C desde 2009 e só voltou para a Série B esse ano. E pode aí já passar no que vem para a Série A. O CSA, que teve o outro cantor e compositor, o Djavan, como seu jogador nas categorias de base. Teve o então zagueiro Filipão como seu capitão na conquista do Campeonato Alagoano de 1981. E ainda teve o Deco, né, o naturalizado português Deco, vestindo a sua camisa azul e branca, em 96, quando foi emprestado pelo Corinthians. O CSA não disputa a elite do Campeonato Brasileiro desde 1986, já vão 32 anos aí,
E o time pode ter uma ascensão meteórica, porque estava na Série D até 2016, subiu para a Série C, foi campeão em 2017, está na Série B agora e pode estar em 2019 na Série A. Bom, sobre esses dois times, o Fortaleza e o CSA, eu tenho duas histórias pessoais muito curiosas. Uma delas, sobre o Fortaleza, não traz muito boas lembranças para os torcedores, né, para os seus torcedores, porque foi um jogo que eu fui no Maracanã, no antigo, no velho Maracanã, e o Flamengo venceu por 8-0 essa partida. Está aqui a entrada, eu fui de arquibancada, está aqui a entrada do jogo, né? O Nunes, o artilheiro das grandes decisões, fez 5 gols nessa partida, o Peu fez 2, e o Vitor, que jogou improvisado de lateral direito, fez o outro gol do Flamengo. Se você quiser, você encontra os gols dessa partida aí em vários vídeos no YouTube. O Flamengo, curiosamente, jogou bastante desfalcado essa partida. O Leandro estava machucado, e 3 jogadores estavam na seleção. O Júnior, o Zico e o Tita, né? Quer dizer, desde aquela época a seleção já desfalcava os times, né? Esse jogo foi válido pelo Campeonato Brasileiro. Meu irmão, o baixista Léo Neiva, conta que antes da partida, me perguntando quanto eu achava que ia ser o jogo, eu disse que seria 8-0 Flamengo. Eu não lembro dessa profecia, lembro de uma outra profecia, de um jogo mais famoso, um clássico e tal, mas eu vou contar essa história numa outra ocasião. Esse jogo foi disputado no dia 4 de fevereiro de 1981, eu tinha nessa ocasião 14 anos, ainda ia fazer 15 naquele ano, porque eu faço aniversário em julho. Bom, sobre o CSA, mais curioso ainda do que esse jogo do Fortaleza, eu fui a um jogo de geral, Fluminense e CSA, e surpreendentemente o CSA venceu por 2-1, está aqui o jogo, a entrada da partida, né? Fluminense e CSA. O CSA venceu por 2-1 com gols do folclórico Jacozinho, que foi alçado à estrela do futebol brasileiro pelo então repórter da TV Globo, Márcio Canuto, e o Marciano, que tinha jogado já no Flamengo entre 76 e 77. O gol do Fluminense foi marcado pelo Zezé Gomes. O curioso é que, enquanto o CSA ganhava do Fluminense ali no Maracanã, o Maracanã que recebeu um público aí de menos de 7 mil pessoas, 7 mil pagantes. Naquela época o estádio estava habituado a receber 100 mil pessoas e às vezes até 160, 170 mil pagantes. Bom, enquanto isso, no Maracanãzinho ao lado, com um público bem maior, o Van Halen, com um som nas alturas, fez um show espetacular, quem foi adorou. E diz a lenda, né, que o Van Halen e seu staff, eles, quando concordaram em fazer um show aqui, acertaram de fazer o espetáculo aqui no Rio de Janeiro, eles achavam que o show ia ser no Maracanãzão, no estádio, e trouxeram o seu equipamento de som mais pesado. Bom, eu não sei se isso é verdade, o que eu sei é que quem foi ao show, quem eu conheço que foi ao show, disse que o som estava ensurdecedor e deveria estar mesmo, porque eu na geral do estádio do Maracanã conseguia ouvir o som do Maracanãzinho. Eu achei a setlist desse show e no bis o Van Halen tocou You Really Got Me, né? Um som espetacular do Van Halen, um dos grandes sucessos da banda americana, que eu curto muito, e acho que se hoje tivesse Fluminense e CSA no Maracanã e Van Halen no Maracanãzinho, eu ia preferir o Van Halen, meus amigos. Verdade seja dita. Vamos ouvir um pouquinho aí um trechinho dessa música do Van Halen. Ed Van Halen, guitarrista sensacional, né? Para vocês verem, naquela noite, Ed Van Halen, Jacozinho e Marciano, grandes estrelas da noite do Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 1983. Bom, enquanto toca aqui fica aqui de fundo essa grande música do Van Halen, eu vou convidar vocês para novamente, né, quinta-feira, um novo texto
novas músicas aí do Jogada de Música lá no site do Pop Bola. Convido vocês novamente. Semana passada estreiei uma nova sessão, o Tabelando Com o grande compositor Carlinhos Vergueiro. O Tabelando Com vai dar um tempinho aí, volta em uma outra ocasião, com uma outra entrevista, com um outro grande artista ou um jogador, enfim, alguém do futebol ou da música. Falamos sobre música e futebol, essa tabelinha sensacional. E eu não vou antecipar aqui o tema da próxima quinta-feira, mas já digo que vai ser sobre um grande clássico do futebol brasileiro, tá bom? Então vamos ficando por aqui, terminar um pouquinho com mais um pouquinho do Van Halen, e semana que vem eu volto, tá bom? Um abraço, até lá!